peço desculpa por este impasse, que não dependeu de mim. Ontem não pude estar presente nos trabalhos porque estive ocupado o dia inteiro, portanto não pude acompanhar nenhum dos vossos trabalhos, mas hoje espero acompanhar, se bem que tenho este problema aqui do som. Pronto, quero agradecer então à organização o facto de ter aceito a minha comunicação. Pronto, então a minha comunicação, como já foi dito, vindo do misticismo islâmico, do Al-Andalus, norma ou transgressão. Ora bem, então, como nós sabemos, o tema báquico é um dos temas frequentes da literatura, mas está também presente em diversas mitologias, na pintura, na escultura e, curiosamente, na medicina. O médico Al-Razi, no seu tratado sobre o vinho, para além de referir a alguns dos malefícios, refere também as diversas propriedades do vinho. E segundo ele, o vinho tem muitos efeitos benéficos sobre o corpo, nomeadamente no aquecimento natural do mesmo, e também contribui para uma rápida absorção dos alimentos no nosso organismo, ajudando a ter uma melhor digestão, entre outras propriedades. Portanto, a nível da medicina árabe, então este tratado trata também dessas propriedades positivas do vinho. Na Península Ibérica, como nós sabemos, a tradição vinícola já era conhecida desde há muitos séculos, nomeadamente na época dos fenícios e mais tarde dos romanos, exemplos testemunhados pelos vestígios arqueológicos, pena que não tenho aqui as imagens para poder partilhar. No entanto, a prática agrícola do cultivo da vinha continua igualmente durante o período do Al-Andalus. Por outro lado, este tema ligado ao vinho está bastante documentado na literatura do Al-Andalus, nomeadamente na poesia. Mas esta temática não estava apenas presente na literatura, pois no Al-Andalus o consumo do vinho era uma prática recorrente. Exemplo disso foi a corte do rei poeta Al-Mutamid, e é de referir que o consumo do álcool levava também a uma maior dissolução de costumes. Por isso, também sabemos, a nível histórico, que os almorávidas, posteriormente, e assim como os almohadas, vêm ao Al-Andalus não apenas uma vez, mas uma segunda vez, para combaterem esses vícios e instaurarem uma maior autoridade religiosa, como afirma também Manuela Marim, em que mostra precisamente que a perseguição pelo consumo do álcool teve um papel igualmente notável na intenção regeneradora deste movimento, almohada, sobretudo a almohada, e são bem conhecidas as missões de Ibn Tumarte, sobretudo em algumas cidades norte-africanas, para acabar com os instrumentos musicais e derramar o vinho, e acabar com o uso do vinho. Portanto, a Manuela Marim fala deste aspecto. Por outro lado, Sánchez Albornoz demonstra também que, apesar das restrições, o vinho era bastante consumido no Al-Andalus. Ele era proibido para os fiéis, mas, de facto, quer califas, príncipes, poetas, bebiam vinho em diversas ocasiões. Um exemplo claro desse ritual era, por exemplo, os círculos literários, o que nós hoje chamamos de tertúlias, onde se reuniam poetas, músicos e pessoal de nível social elevado, e muitos desses eventos eram desenvolvidos também ao som da música, das canções, dos poemas, estando presente o vinho. Aliás, havia mesmo tertúlias conhecidas por tertúlias de bebida. Portanto, era mesmo uma prática corrente, sobretudo nas tertúlias de bebida. Por outro lado, também na poesia existem diversos poemas que referem os copeiros ou as copeiras que serviam vinho. E uma curiosidade que eu achei muito engraçada é que existia mesmo uma certa magia branca, baseada no uso de alguns elementos que evitavam a embriaguez, mesmo que a pessoa tivesse bebido muito. E, portanto, Ibn Shuraid
tem uma obra que refere precisamente a algumas mesinhas para cortar o efeito do álcool. Por exemplo, uma colher de sal na boca antes de beber, outra técnica era usar as plantas e especiarias como os cominhos, etc. Portanto, eu achei curioso esta ideia de haver algumas mesinhas contra o ato de beber, portanto, a embriaguez. Algumas crónicas e dicionários biográficos fazem referência também a figuras importantes da época, como príncipes, governantes, poetas que tinham o hábito de beber em público e também em determinados eventos, como já falei há bocadinho das tertúlias. Por outro lado, o vinho também era consumido nas tabernas, e havia diversas, e igualmente na esfera privada em casa. Na enciclopédia do Islão, Dominique Surdel refere a grande frequência de tabernas por parte dos muçulmanos, sobretudo nos séculos 9 e 10. E diz, eu passo a citar, aussi bien les convents chrétiens recevaient-ils de nombreux visiteurs qui étaient généralement installés dans leur voisinage et où l'on pouvait acheter et boire du vin en toute liberté. Fim de citação. Porém, sabe-se que as autoridades proibiam o consumo do álcool e no Corão proíbe-se também o consumo de bebidas alcoólicas. Curiosamente, no Corão refere-se após a morte, portanto, aqueles que ascenderem ao paraíso, aí sim terão acesso eterno ao vinho. No Corão, a Sura 5, versículo 90, diz então: ó fiéis, as bebidas inebriantes, os jogos de azar, a dedicação às pedras e as adivinhações com setas são manobras abomináveis de Satanás. Evitai-os, pois, para que prospereis. Portanto, então, numa destas passagens do Corão, vê-se que o álcool, comparado a outras coisas, é algo que não pode acontecer. Portanto, é abominável. Mas depois temos na Sura 78, entre os versículos 31 e 35, precisamente a referência ao paraíso, em que diz, por outra, os tementes obterão recompensa, jardins e videiras, e donzelas da mesma idade por companheiras, e taças transbordantes, onde não escutarão validades nem mentiras. Portanto, taças transbordantes. Depois, na literatura, tenho aqui alguns versos, por exemplo, o próprio Ibn Zaydun, Al-Mutamid e Ibn Sara, entre outros, dou apenas aqui alguns exemplos, que nos seus poemas apresentam precisamente o tema báquico. Por exemplo, Ibn Zaydun, quantas vezes pedi vinho a uma gacela? E ela me oferecia vinho e rosas, pois passava a noite, libando el licor de seus lábios e cogendo rosa em sua mejilha. Depois temos também Al-Mutamid, que muitos dos seus poemas referem precisamente também o tema báquico. Bebe nel momento de la aurora e mira las flores de la camomila. Eras um ignorante, entanto não creias en el trago de la mañana como um dogma. El tiempo te parecerá frio, se não lo calientes com vinho. E, para terminar estas citações literárias, o próprio Ibn Sara, como outros poemas, justifica o ato de beber para aliviar o frio e argumenta até que é justificável abster-se de fazer a oração. En esta tierra se puede hacer la oración y hasta beber vinho, aunque sea coisa proibida, para poder ganhar el fuego del inferno, que sempre será mais dulce e agradável que el frio de Shulair. Quando sopra el viento del norte, que felicidade para el creyente hacerse al infierno. Y añadiré, sin poner exageración, en mis palabras, lo que ha dicho antes que eu, outro poeta. Si mi Señor me arroja en el infierno, en un día como el de hoy me parecerá delicioso. Portanto, aqui o apelo ao vinho para os dias de frio. A temática do vinho e da embriaguez também vai estar presente no misticismo islâmico, portanto, agora passo para
a questão mais ligada à minha dedicação, sendo o tema báquico muito antigo, quer no Islão, mas também no judaísmo e no cristianismo. No misticismo islâmico, como o vinho é proibido, o seu valor simbólico surge associado a Deus e ganha ainda mais relevo, visto ser uma metáfora para simbolizar o amor divino, o amor de Deus por ele mesmo e o amor de Deus pelos homens e dos homens por Deus. Bayazid Bistami, já no século IX, dizia, e passo a citar, Je suis le buveur, le vin et les chansons. Dans le monde de l'unification, tous sont un. Neste sentido, vários místicos e poetas escreveram poemas de elogio ao vinho, como, por exemplo, Omar Khayyam, de Nishapur, poeta, filósofo e astrónomo, conhecido pelos seus rubaiyat, quadras que fazem elogio do vinho e do amor. E diz ele, no Rubaiyat 7, o vinho é o nosso tesouro, os bares os nossos palácios, sede e embriaguez nossos fiéis companheiros, e o doce hálito das mulheres, o elixir, nos faz viver. Ignoramos o medo, as inquietações, porque sabemos que as nossas almas, os nossos corações, os nossos cálices e nossas roupas manchadas nada têm a temer do pó, da água, do fogo. Por outro lado, também já no século XII a XIII, o poeta egípcio Ibn al-Farid, também é um místico, num dos seus poemas, que é o Elogio do Vinho, precisamente, revela a importância da linguagem báquica no misticismo islâmico. E o diálogo entre Burini e Nabolosi mostra precisamente essa relação do vinho com Deus e o amor divino. E passo a citar. Sache que cette casside est composée dans la langue technique des soufis d'un lexique desquels le vin, avec ses noms et ses attributs, signifie ce que Dieu a infusé en leur âme de connaissance, de désir et d'amour. Le vin ici, c'est la connaissance de Dieu et le désir ardent d'aller vers Dieu. Le vin signifie la boisson de l'amour divin qui résulte de la contemplation des traces de ses beaux noms, car cet amour engendre l'ivresse et l'oubli complet de tout ce qui existe au monde. Ora, este amor do místico deve ser então embriagado, uma das temáticas favoritas da mística sufi, onde o tema báquico surge associado ao amor místico. Por outras palavras, a embriaguez espiritual é um estado fundamental para ascender ao êxtase e assim poder alcançar Deus. Neste sentido, Ibn al-Farid segue a tradição de diversos sufis que usam também o tema báquico para expressar o amor espiritual. Além disso, outros também referem a mesma coisa. Portanto, no misticismo islâmico, a relação entre o amado e a ligação com o coração pressupõe então a existência do amor embriagado, inflamado, que queima tudo à exceção do amado e que incita o amante a entregar-se completamente ao amado. O amado aqui, obviamente, é Deus. O próprio Rumi, na sua obra Matnawi, faz também essa referência a esse amor abrasador através da temática da embriaguez. Portanto, através do abrasamento em Deus era então possível suportar as penas deste mundo e renunciar a todos os prazeres. O amor de Deus é um amor louco e embriagado. O louco a cantar de terra em terra e a constante memória do amado já se encontrava em alguns sufis conhecidos pelo nome de loucos de amor, vagabundos que andavam de um lado para o outro. E no sufismo, essa loucura é também uma manifestação dos graus da santidade. Nelly Amri, uma especialista também dos estudos no âmbito do misticismo islâmico, mostra precisamente esse aspecto. Por outro lado, estes loucos de amor, esta ideia dos loucos de amor teve também a sua origem no mito pré-islâmico de Laila e de Majnun, que teve uma grande difusão, sobretudo a partir do século XII,
com as obras de alguns místicos sufis, sobretudo de Ibn Arabi e Rumi. Através deste mito, os sufis procuram explicar então essa fusão do amor humano no amor divino, preconizada pela loucura e pela morte. E num outro artigo que eu própria publiquei, refiro que le mythe pré-islamique qui reflète mieux ses sentiments est présent dans le désir et dans l'amour de Majnun par Layla, conduisant à la fusion des deux âmes à un état supérieur. L'extase visuelle, la contemplation de la beauté sont les objectifs primordiaux de cet amour. Assim, segundo esta concepção de amor, a fusão entre o amor humano e o amor divino transforma Deus em amante e em amado. E vou saltar aqui algumas coisas, porque senão depois não terei tempo. Outro poeta bem conhecido e místico que trata do elogio do vinho foi Hafez, portanto, um poeta filósofo e místico nascido em Shiraz, no Irão, no século XIV. Também elogiou o vinho e tenta explicar a sua espiritualidade através da embriaguez, sendo a taberna uma metáfora do lugar onde se dá a elevação espiritual correspondendo ao amor divino. E passo a citar: Je suis celui qui, la coupe à la main, voit dans ce miroir tout ce qui est. Par l'ivresse, je frappe à la porte de la pauvreté. Dans la pauvreté, je parle en roi. Dans l'ivresse, on peut percer les perles de secret, car quand on n'est plus soi, on ne peut garder aucun secret. Et lorsque Raphaël compose dans l'ivresse, du firmament le salut, la lyre de Vénus. Como explica também a Amélie Neuville sobre a temática da embriaguez em Hafez, elle dit que, e passo a citar, chez Hafez, le vin fait donc référence à l'extase et la joie ressentie lorsque l'aimé se manifeste dans le cœur de l'amant et qu'il lui fait oublier son propre moi égoïste face au monde qui invite à s'abandonner à l'ivresse du pouvoir et à sa beauté éphémère. La poésie gnostique invite l'homme à devenir ivre de Dieu. Ici, le vrai vin devient alors la plus licite des boissons. Donc, então aqui vemos precisamente o vinho como uma metáfora, o vinho como algo ligado então à ligação com Deus. Agora vou contar uma história verídica de um místico que eu encontrei esta referência do Al-Andalus, portanto, um poeta de Silves, que é uma história muito curiosa. Então, se é verdade que na literatura mística muitos poetas foram censurados e considerados heréticos devido à presença do tema báquico, no Al-Andalus, mais concretamente no Garbe, existiu uma figura ímpar que é referida por Ibn Bassam na Dahlia. E como se chama então esse senhor? Portanto, Ibn al-Milh Abu Bakr, também conhecido por Al-Malá. Nasceu em Silves por volta de 1031 e morreu em 1107. Foi poeta alfaqui e vizir e esteve ao serviço de Al-Mutamid, aliás, o pai, não é? E depois de Al-Mutamid. Foi o homem que viveu em Silves durante a época em que Al-Mutamid foi seu governador e sabe-se que competiu com Ibn Amar, razão pela qual saiu de Silves e foi para Sevilha, onde esteve ao serviço de Al-Mutadid, portanto, o pai de Al-Mutamid. Aí tornou-se vizir do rei e escreveu vários panegíricos de elogio ao rei, obviamente. Mas, após a morte de seu pai, Al-Mutamid tomou o poder como rei da taifa de Sevilha e continuou a acolher Ibn al-Milh como o poeta da sua corte. Ora, este poeta, durante a sua juventude, teve uma vida de excessos, de diversão e despreocupações, e mais tarde, com uma vida calma na velhice, seguiu um percurso espiritual, tornando-se também predicador em Silves. Portanto, como ele mesmo referiu num dos seus poemas, fui em minha juventude um vividor.
La vejez me converteu em homem de devoção. Portanto, mais tarde, então, a velhice se tornou um homem de devoção. Segundo as fontes árabes, ele teve filhos e um deles era um homem muito religioso, portanto, um dos seus filhos era um homem muito religioso e durante muito tempo dirigiu a oração e o sermão na mesquita de Silves. Viveu uma vida muito piedosa e mística, mas o seu pai começou a dizer frequentemente que este tipo de vida mística deveria ser vivida quando fosse mais velho, no final da vida, e aconselhou a frequentar outros poetas. Então o filho assim fez, começou a frequentar os literatos da época que o induziram a beber. Cá está o tema do vinho, e a tornar-se um libertino. E, curiosamente, casou com uma bailarina que dançava e tocava pandeiro nos casamentos. Agora temos o reverso da moeda. O pai ficou muito irritado com o facto de ele ter agora uma vida desregrada do seu filho. E escreveu um poema lamentando a situação do filho, onde o vinho fazia parte dos seus rituais diários. Então o filho responde com outro poema, o que mostra bem o caricato da situação. Ou seja, antes era o pai que era um libertino e o filho um místico. Agora é o contrário, ou seja, o pai passou de uma vida de excessos para uma vida espiritual e o filho passou de uma vivência mística para o deboche, onde estava presente o vinho. E nesse poema que o filho escreve ao pai, diz o seguinte: ai de quem se reprocha al enamorado su enamoramiento. Não te servirá de nada el lanto. As usas los caballos del reproche, antes los hiciste saltar sobre mim. E diz isto: tu que la vida es breve, toma de ela lo que puedas. Habría deseado el arrepentimiento, del comiso perder la cabeza. Por ignorância e por sedução. Se não hubieran existido três malvados, tu, el diablo e el vinho. Ora, e agora, depois de contar este episódio caricato, volto então ao tema, portanto, porém, o amor ardente de Deus, a partir da metáfora do vinho, era cantado loucamente pelos sufis. E é ainda de salientar que no sufismo, apenas através da perda total do ego, do individualismo, fana, o místico podia purificar-se, elevar-se espiritualmente e aceder à realidade divina presente no amado que era Deus. Mesmo segundo Ibn Arabi, poeta místico do Al-Andalus, no Tratado de Amor, o amor de Deus implica diversos estados que afetam o amoroso e esses estados também estão ligados à embriaguez. Porém, como se pode verificar em alguns certos que eu vou saltar agora aqui, o tema báquico tem apenas uma valorização metafórica. Depois temos também uma outra citação de Ibn Arabi que salienta também as regras essenciais ligadas ao amor e que tem a ver com esta embriaguez também. E diz ele, e este fana, como eu há bocadinho já referi, l'être aussi démuni de raison, dont la démarche est vers Dieu par ses noms, mobile comme l'oiseau, toujours en veille, dissimulant son affliction, aspirant à se dégager de ce bas monde pour rencontrer son bien-aimé, soupirant vers lui, abandonnant, trouvant le repos dans le propos et le souvenir de son bien-aimé par la récitation de sa parole. Fim de citação. Então, esta citação é mais longa, mas eu saltei aqui um bocadinho. Então, esta citação remete para essa ideologia do amor defendida pelos místicos e que consistia no facto de o corpo estar possuído por Deus, estar completamente abrasado por ele numa embriaguez desmesurada. Por outro lado, Ibn Arabi é ainda mais explícito nesta linguagem báquica ao referir na sua obra, O Intérprete dos Desejos, 4 níveis da manifestação de Deus. O primeiro é o do gosto ou sabor, dalk. O segundo consiste na bebida ou vinho, shurb.
O terceiro remete para a extinção da sede, rige. E o quarto é a embriaguez, chuk. Em conclusão, o vinho, nomeadamente no Al-Andalus, apesar de ser considerado uma transgressão, fez parte da sociedade. Mas no misticismo islâmico, o vinho é uma metáfora ligada ao desejo ardente. E nessa embriaguez metafórica, o místico procura a face do amado, ou seja, Deus e a sua presença constante, deixando para trás tudo o que possa perturbar esse amor ou desviá-lo do caminho que conduz até Deus. Na linguagem de Pseudo-Dionísio, existem três grandes vias: a purgativa, a iluminativa e a unitiva. E são estas diferentes vias que estão na base da espiritualidade cristã. No entanto, no misticismo islâmico, também influenciado pelo neoplatonismo, as três vias são a Sharia, lei dada por Deus, a Tariqa, caminho difícil com diferentes graus até à identificação e confissão da unicidade divina, e finalmente a Marifa ou Hakika, onde não existem diferenças entre eu e tu, portanto, o tu aqui sendo Deus. E através do êxtase atinge-se a união com Deus. Porém, como acabámos de ver ao longo desta minha apresentação, a metáfora desse êxtase, o asde, é precisamente o vinho. E termino assim a minha apresentação. Espero ter sido explícita. Obrigada. Não sei se todos ouviram. Obrigado, Natália. Sim, nós ouvimos perfeitamente. Realmente foi pena, se calhar, o PowerPoint não ter entrado, mas Pois, foi bastante. Não, a exposição foi clara, foi audível, muito bom. Muito obrigado. obrigada. Tivemos uma boa viagem. Mas gostei muito de conhecer aquele caso de Silves. Aquele pai e aquele filho, não é? Exato, exato, exato. Olha, quando eles chamavam Ibn al-Milk, será que eles usavam sal por causa da comida, como tu tinhas dito ao princípio, que era uma das formas de atrasar enfim, a possível embriaguez? ¿Cómo con sal y agua? No, que tomaban algo de sal para retrasar la Como borrachera. el tequila, ¿no? Sí, un poco como la tequila. Ok. Natalia, obrigada, ¿eh? Obrigada, eu. Se Por poder quiser participar mais enviar uma para vez. mim a apresentação das imagens, a gente pode compartilhar com os estudantes do curso. Bom, boa continuação. Bom dia novamente a todos. Há aqui uma ligeira alteração por questões pessoais e profissionais. A nossa colega Belém Cuenca não pode participar agora, vai ficar para a parte da tarde, a partir das 3 horas portuguesas, e neste caso vou eu apresentar aquilo que seria, digamos, a parte final inicialmente do colóquio, vou apresentá-la agora. Bom. Portanto, eu vou falar aqui deste senhor, que é um jovem conhecido, que me apareceu dentro de pesquisas últimas, em volta de biografias e prosopografias do Garbe. Encontrei este senhor. Pronto, isto é aquilo que temos que dizer. Portanto, que a nossa entidade patronal assim o exige e a gente cumpre, porque somos cumpridores. Portanto, passando adiante. Aqui é, portanto, um mapa da Península Ibérica, claro que com as fronteiras atuais, obviamente, mas para termos a noção de onde fica Serpa. Portanto, Serpa é um município da margem esquerda do Guadiana, da antiga
cura de Beja, Uhum. a cura de Beja que entrava pelo sul da Extremadura espanhola e pelo norte da Andaluzia, portanto, a província de Huelva e sul da província de Badajoz. Portanto, isto é aqui, isto é um mapa atual, mas que eu utilizei simplesmente para localizar, portanto, Serpa, aqui na esquerda da imagem, e Aroche e Aracena pertenciam à época à cura de Beja. Bonita. Vamos situarse. Pronto, isto é um mapa mais da época, que tínhamos, portanto, o que era Alcácer, para a época era, portanto, havia uma delimitação entre Lisboa e Alcácer. Por vezes, nos textos geográficos, isso não é muito claro. Há textos que dizem que Lisboa ia e juntava-se com Ossónova. Portanto, Alcácer não seria uma parte, digamos, uma cura por si mesmo, seria uma parte da cura de Lisboa. Também é verdade que na crónica do Mouro Razis, não é, diz que a Serra da Rábida era a delimitação entre Lisboa e Alcácer. Pronto. Serra da Rábida, que muitas vezes quem estuda estes topónimos pegam na Rábida partindo do princípio que aquilo era uma rábita, mas na época chamava-se Jabal Banu Matri, ou seja, Banu Matri. Portanto, um clã, digamos, os Banu Matri, dos quais sabemos que houve, por exemplo, em Badajoz, governadores dos Matri, no tempo de Abderrahmane III. Portanto, Abderrahmane III gostava muito de deslocalizar as pessoas, precisamente para que não encontrassem afinidades, clientes que predispusessem a uma certa corrupção, enfim, uma palavra que hoje está muito na moda. E, novamente, eu coloco aqui Serpa quase numa posição mediana, central do que era a cura de Beja, na época. Ainda voltando à questão Ossónova-Lisboa, ou eventualmente Ossónova-Alcácer, o rio Mira é que era a delimitação entre as duas curas. Portanto, aquilo que é hoje o Algarve colhia uma parte do concelho de Odmira, portanto, no Baixo Alentejo, e, portanto, aquilo que é o resto do Alentejo litoral, e que é hoje, grosso modo, o distrito de Setúbal, portanto, pertenceria a Alcácer. Pronto, isto é para dar uma introdução para sabermos onde fica Serpa. Principalmente a ideia era para que, para quem não é português e que não tem bem a noção de onde é que isto pudesse estar localizado. Ora bem, este é então o senhor em causa, Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Amr Bakr ibn Khalaf ibn Muhammad. Depois há aqui uma questão no nome. Ibn Abdelaziz, Ibn Kawthar, Al-Rafiki, Al-Ishbili, Al-Sharbi, que é Ibn, como é que ele se chama? Ibn Abdel Wahid Al-Marrakeshi? Wahid ou Walid? Wahid Al-Marrakeshi. Bueno. Ibn al-Abbar, portanto, na linha de ascendentes, coloca aqui um Said, portanto, seria Ibn Said. Curiosamente, portanto, o autor da Zeil wa Takmila diz que é Muhammad e que Ibn al-Abbar se tinha enganado, tinha posto Said, mas depois no fim diz Wallahu Alam. Ou seja, poderia haver um engano, poderia ser assim. Ele afirma que é Muhammad. Agora, também é verdade o seguinte: poderiam ser duas gerações que uma linhagem textual tivesse incorporado apenas um e outra apenas outro. Se andássemos para trás deste período, encontraríamos, digamos, que toda esta gente poderia então... Vamos dizer, uma velha questão também, que é a questão da Nisba árabe.
eram árabes ou seriam clientes de um árabe, portanto, de alguém, de um Rafiki, e não propriamente portanto, este primeiro Kauthar, soa um Muladi, Ya, eventualmente, digamos, de extração recente, es verdad, ¿eh? e depois toda a linhagem que vem por aí adiante. Portanto, mas se fôssemos andando para trás com um espaçamento de cerca de 30 anos por geração, o que nem sempre é garantido, porque sabemos que se um homem casa mais que uma vez e tem filhos de um primeiro casamento e filhos de um casamento com a idade mais avançada, por vezes os filhos do primeiro casamento podiam ser os pais dos seus irmãos mais novos do segundo casamento do pai. Portanto, mas ainda assim, isto levar-nos-ia ao momento em que surge o califado. E nesse período há muitos muladis que se convertem ao Islão, porque percebem que de repente a hegemonia islâmica impôs-se na península, mas ao mesmo tempo trouxe paz. Até aí havia confrontações, havia autonomias, o Garve esteve cheio delas. Depois há a famosa autonomia de Ibn Hafsun, que, portanto, é famosa na Andaluzia, mas aqui o Garve esteve semeado entre os Banu Marwan e os Banu Harun no Algarve. Portanto, houve pequenas enfim, estados, pequenos reinos, o que se quiser chamar, pequenas autonomias em Mértola, em Alcácer, em Évora, em Badajoz, em Faro, ou seja, e que por vezes eram inimigos entre eles. Portanto, eram pequenas taifas, avant la lettre, mas que já se combatiam naquele período, portanto, escapando uns e outros ao poder de Córdoba. Portanto, o poder fiscal e o poder administrativo, o emir de Córdoba não recebia um felce, nada, ficava tudo para eles. A única coisa era que na sexta-feira pediam, enfim, que Deus continuasse a dar saúde, mas só saúde, não é? Não mais do que isso. Aqui, isto foi uma... portanto, eu aqui procurei colocar, então, de que forma é que se articulava isto. Porquê? Porque na informação, na notícia que há sobre este Abdallah, que é o homem que vamos acompanhar, é dito que ele, aliás, como já o seu pai, eventualmente o seu avô, mas em relação ao avô há algumas dúvidas, que seria do Mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri foi sempre algo um pouco heterodoxo, visto assim no Al-Andalus. Agora, eu situo-os aqui porque, curiosamente, o avô, o Khalaf, é contemporâneo de Ibn Hazm e de Abul Walid ibn Zaydun, ou seja, das elites cordobesas do início das taifas, de gente que ainda é educada e criada no final do califado, são jovens estetas que marcam, portanto, a cultura desse período de desintegração califal, mas que ao mesmo tempo lança as sementes daquilo que vai ser a grande proliferação literária, cultural, científica das taifas, que vão usufruir de uma série de pequenas cortes que gostavam de ter, queriam ter toda uma série de letrados na sua corte para lhes cantarem louvores, para produzirem obras das quais os monarcas eram os mecenas, portanto, tudo isso. Aqui temos esta ligação também ao Garbe de Abul Khayyar Ashantarini, portanto, o mestre de Ibn Hazm, que depois acabaram sendo ambos expulsos de Córdoba porque ensinavam
na Mesquita de Córdoba, e ainda havia, portanto, um substrato maliki bastante poderoso. Eles acabaram a ser, portanto, expulsos da capital, na altura já menos capital do Al-Andalus, porque as taifas já estavam, portanto, a quebrar a unidade. E, portanto, esta sequência são sequências dentro de gente do Madhhab Zahiri. Ibn Hazm portanto, é uma das referências deste Mohammed Shuraih. Depois, o seu próprio filho vem a ser um dos mestres de Ibn Ofair, que simultaneamente também é discípulo de Abdallah, o nosso gnóstico e mártir. Portanto, há toda uma sequência que, se nós virmos de Ibn Hazm para baixo, termina em Ibn al-Arabi. Portanto, há toda esta sequenciação. O próprio Shuraih também é mestre de um irmão do próprio Abdallah, que, por sua vez, foram discípulos do próprio pai. Já era ele mesmo, portanto, um faqih, portanto, do Madhhab Zahiri. Da mesma forma, Abdallah, portanto, é discípulo de Abu Ja'far ibn Zaydun, portanto, na sequência, digamos, desta outra linha paralela. E, curiosamente, eu assinalo aqui no fim este Ibn al-Rumiyya, ou An-Nabati, que é quem transmite a informação. É curioso, porque não sabemos se a informação para ele é importante, ou eventualmente por dois fatores. Por um lado, porque vem de uma linhagem de mestres, portanto, de alguma forma, duas gerações anteriores à sua, mas também porque há uma referência a uma questão de uma planta aromática, e ele sendo, portanto, neste caso, um botânico, por isso An-Nabati, também teria interesse nesse aspecto. Portanto, há aqui, digamos, toda esta sequenciação, de esta interligação, este cruzamento de muita gente do Madhhab Zahiri neste período. Outra coisa, é natural que os almohadas, e portanto estamos a falar do período almohada, os almohadas tivessem demarcado do maliquismo algo duro, fundamental e fundamentalista dos almorávidas. Portanto, para criarem uma separação, eles tinham que buscar uma outra realidade. Eventualmente não seria a realidade original norte-africana, mas sim aquilo que o próprio Al-Andalus acaba a aportar aos almohadas, porque, enfim, conhece a famosa disputa que houve, não é, sobre qual era, se era a Andaluzia, se era a Barbaria que tinham maior dominância, enfim, cultural, e portanto, digamos que os almohadas não só vêm buscar uma referência jurídica ao Al-Andalus, mas inclusivamente vêm dar uma cor ortodoxa ao seu poder, porque Abd al-Mumin era ele era o califa de Ibn Tumart. Ele era, portanto, o seguidor, digamos, do Mahdi Almohada, e não propriamente um formal califa, digamos, do profeta. Há aqui, portanto, há uma noção algo regional, quase tribal, que, ao chegar ao Andaluz, acaba por ter uma dimensão finalmente canónica do califado. Isto que eu apresento aqui tem que ver com aquilo que está na Biblioteca da Al-Andalus, portanto, a sequenciação, neste caso, da família. Cá temos aqui as dúvidas que eles também colocam sobre o Said e o Mohammed aqui, portanto, nesta geração, que eu ponho a hipótese que possam ser duas gerações. Possa efetivamente ter havido um Said e um Mohammed, sem se saber qual foi o primeiro e qual foi o segundo, mas que, digamos, é plausível. E ainda assim, portanto, colocaria o Kauthar, digamos, ali entre 920 e 930, portanto, quando o califato está, digamos, a estribar, a firmar no Al-Andalus. Depois temos aqui os dois juristas, o Khalaf e portanto, o Bakr, o pai e o avô. Aqui temos assinalado a verde, portanto, o nosso homem, o seu irmão. E a proposta que aparece aqui, que também aparece
num trabalho que está nos estudos onomásticos biográficos do Al-Andalus, nas biografias almohades, de uma, agora não recordo o nome, mas sobre Zahirism in Almohad Al-Andalus, Derenska, algo, bueno, no importa. Que cita Fierro también, que la cita Maribel Fierro. Sim, portanto, a autora fala desta gente, destes Banu Haussars, e depois fala muito resumidamente do episódio com este homem, e quer a biblioteca da Al-Andalus, quer a autora apontam para que o facto da morte, porque não está datado, a notícia não fala dele, que ele teria morrido, portanto, em 586, portanto, 1190, 1191. Ou seja, isto apontaria para o momento em que Yaqub al-Mansur, digamos, faz a reconquista no Garbe até ao Tejo. Acontece é que isto acontece não quando os almohadas reconquistam Serpa, mas sim quando os almohadas têm Serpa. O ataque é feito pelos cristãos e não ao contrário. Portanto, o nosso homem está em Serpa, está a defender Serpa, não está a conquistar Serpa. Há um ataque cristão, portanto, a minha proposta tem que ver com isto. Eu extraí isto de uma obra recente, precisamente sobre Serpa, e que tem uma série de cronologias, e que, portanto, diz que no ano de 1182, eu depois acrescentei o 578 da Égida, portanto, é da minha responsabilidade, um fuçado, portanto, uma razia das forças portuguesas a Aljaraf, Sanlúcar de Barrameda e Asnafarache. Ou seja, à zona de Sevilha e depois em direção, ou seja, seguem a linha do Guadalquivir até à Foz e depois regressam. Portanto, isto é mais plausível também porque, vamos ver uma coisa, há uma informação aqui, se nós virmos atrás, em relação ao pai, diz que o pai, Bakr, teria morrido depois de 1111, 1112, do ano 505 da Égira, portanto, do princípio do século VI. Se este homem tivesse morrido pouco depois, partindo do princípio que o seu filho ainda foi seu discípulo, teríamos que colocar o nascimento de Abdallah ou no final do século XI ou logo no início do XII. O que, em 1190, o homem seria, no mínimo, um nonagenário. Seria, portanto, um Matusalém com uma arma na mão. Um bocadinho difícil admitir que ele tivesse tão empenhado, com 90 anos, a combater, digamos, os arredores de Serpa. Mais plausível, e a hipótese que eu ponho é que o seu irmão, que é primogênito, o Amr, por isso é que o seu pai é Abu Amr, portanto, a cúnia, digamos, e realmente é essa a referência, teria nascido por volta de 1120 e eu aponto para que Abdallah tivesse nascido por volta de 1125, o que daria com 57 anos em 1182. Acho que digamos, é bastante mais aceitável do que propriamente 90 anos, ou perto disso, na altura. Más de esperanza de vida. Ora, aqui, portanto, neste mapa, já digamos do período Almohada, este fossado que vai, portanto, em direção à Andaluzia, sai de Santarém. Portanto, Serpa, quer na ida, quer na volta, fica sempre no trajeto, digamos, dessa expedição militar. Portanto, quer tivesse acontecido isso na ida ou na volta, era sempre, portanto, plausível, aceitável e, digamos, quer o traçado geográfico, quer as datas, apontariam, portanto, para 1182 e não para uma data tão atrasada, por um lado, e por outro, que não faz sentido porque não são os almohadas que estão a conquistar Serpa, os almohadas estão a defender Serpa. O ataque é dos cristãos, e não o contrário.
Eu agora vou ler, tenho aqui vou ler a notícia. Pronto, isto é a notícia mais extensa, portanto, que vem na Zelo, essa Camila. Eu vou ler em castelhano, que é mais rápido. Não sei se poderia ler em português. Bom, posso ler em português diretamente a partir do castelhano. Homem valente, participou em várias batalhas e nelas realizou excelentes ações. Abu Mohammed, que Deus tenha misericórdia dele, morreu, e eu, portanto, pus entre aspas, portanto, o Shahid, o dia em que alguns dos seus companheiros tinham tido um sonho nessa mesma noite. Viram que num campo próximo de Serpa crescia uma planta fragrante, aromática, com uma semelhança que ninguém tinha visto. Ou seja, era algo extraordinário. E este sonho foi comentado ao próprio Abu Muhammad depois da oração do amanhecer, da aurora, não é? E Abu Muhammad disse-lhes, interpretando, um mártir morrerá nesse lugar, que Deus me o conceda, e não deu mais importância ao assunto. Nesse mesmo dia, saído o sol, os inimigos estavam atacando de surpresa Serpa e tinham conseguido capturar algum grupo de camponeses que já estavam a trabalhar nos campos em volta. Abu Muhammad e um dos seus companheiros montaram a cavalo e dirigiram-se aos inimigos e atacaram-nos até que conseguiram resgatar os cativos. Continuaram lutando contra os cristãos, mas o número destes foi aumentando e os ataques também. O seu companheiro foge e Abu Muhammad diz-lhe que Deus tenha em misericórdia a sua alma. Onde queres ir, ó fulano, se aqui está o paraíso? O outro não respondeu nem se voltou, regressou a Serpa. Abu Muhammad continua a lutar, é atacado diretamente por um dos inimigos, quebram as lanças entre ambos, partem as espadas, atiram-se um contra o outro, caem pelo chão e terminam agarrando-se pelos cabelos e pela barba. A gente de Serpa estava no alto das muralhas a ver tudo isto. O inimigo que estava neste duelo gritou a outro que se aproxima e que fere mortalmente Abu Muhammad pelas costas. Depois da morte de Abu Muhammad, os inimigos retiraram-se imediatamente sem mais. E mais nenhum muçulmano morreu naquele lugar, exceto Abu Muhammad. Pronto, isto é a referência mais larga, a de Ibn al-Abar é mais curta, não é portanto, tão completa, mas digamos, esta é a informação que temos sobre enfim, por um lado gnóstico, porque faz a interpretação dos sonhos dos companheiros, e depois porque quando ele percebe que aquilo poderia ser um lugar de shahada, não é? Ele pede logo que Deus me possa conceder, não é? Portanto, ele estava ali e sabia por que estava e para que estava, não é? Pronto, basicamente é isto. Também não estou aqui para tomar demasiado tempo. Acho que a coisa vale por si, não é? Obrigado. Muy bien. A mí no se me ve, ¿no? Ni se me oye. Bueno, que no puedo hablar. ¿Sí? ¿Dejas de compartir? Quito el... O lo quitas tú. No, es que tengo esto ahora aquí en una franja muy reducida, tengo que volver a... Sí, anda, Natalia, muy tuvo. Sí. Claro, si tú dejas de compartir, Bueno, ahora ya. ahora. Pero no se me oye, ¿no? Pues, Ahora. yo creo que he notado el sonido. Ya.
Eu creio ter notado que alguém tinha levantado a mão. Se quiser colocar alguma questão, aproveite. Estamos cá para isso. Creio que era a Helena, não é? Estava só a aplaudir. Ok, obrigado. Mas pode pôr perguntas na mesma. Se bem que é difícil, não é? Portanto, é assim, quando um assunto é novo, tudo são dúvidas, não é? Dificilmente temos muitas questões. Estamos a ouvir um bocado pela primeira vez. Eu mesmo, o próprio assunto, para mim é novo. Mas é muito curioso. Tem aqui questões, por exemplo, eu tinha suspeitas de que realmente os almohadas teriam que ter uma estruturação jurídica diferente dos almorávides. Não podiam ir, digamos, bater na mesma tecla. Curiosamente, se virmos, por exemplo, o chamado movimento dos Muridun, de Ibn Qasi, eles são Maliki, eles não são Zahiri. Inclusivamente até há toda uma série deles, portanto, não apenas, por exemplo, Ibn al-Munzir de Silves, mas também o famoso Ibn al-Harrat de Sevilha, que aderiu ao movimento e veio para Niebla. Também ele era um jurista maliki, digamos, de conhecimento firmado. Portanto, a questão é que eles entendem é que os almorávidas já saíram da matriz. Estão numa condição, digamos, de injustiça que permite e de alguma forma legitima a que haja um Mahdi, portanto, para pôr ordem na situação. Portanto, o facto de haver um Mahdi, o Mahdi, pela sua condição, digamos, de reformadora, pode claramente colocar os almorávidas fora da lei, não é? É um pouco por aí. António, Sim? isso quer dizer, portanto, que em Serpa existia então alguns místicos sufis. Como? É assim, tanto como isso, dizer místicos sufis no plural, não sei, Não sabe? para mim é claro, não é? Embora ele parece que não é propriamente um sufi, ele é um mujahid, não é? Ele vai mais numa linha diferente. É um gnóstico, mas ele é um combatente. Ele não é um homem retirado do mundo. Ele é, digamos, alguém que, aliás, como por exemplo, no Ruh al-Quds de Ibn al-Arabi, quando um dos seus conhecidos de Sevilha vai para a Jurumenha buscando a Shahada. Portanto, vai para a fronteira. Sim, sei. Portanto, é gente que diz, não, isto está como está, se calhar isto não há grande forma de fazer, não é? Aliás, porque mais ou menos a coisa acontece na mesma altura, este homem em Serpa terá falecido, vamos pôr, cerca de 20 anos, 25 anos, antes desse companheiro de Ibn al-Arabi, sensivelmente. Portanto, é uma altura também em que Serpa, e isso é curioso, porque, por exemplo, testemunhos escritos sobre Serpa, a primeira referência que aparece a Serpa é no Umdat al-Tabib, portanto, um tratado botânico, em que a referência tem que ver com uma planta, provavelmente das margens das ribeiras, por ali, a famosa ribeira de Enxué, e de um afluente do Guadiana, que era uma planta que tinha duas funções, para curtir peles, mas ao mesmo tempo para produzir sabonária. Permitia lavar tecidos e peles, não é? Portanto, tinha soda cáustica, digamos, na sua composição. Portanto, mas antes do final do 11, esta é a primeira referência textual a Serpa. Em relação a testemunhos mais antigos, eu estive há pouco tempo, há um par de meses, em Serpa, a estudar moedas que eles lá têm, que não sabem, inéditas, moedas árabes, e saí de mais 6 que foram inventariadas, algumas delas já se lhe perdeu o rastro, devem estar em alguma coleção particular ou em várias,
que estavam no Museu Nacional de Arqueologia, também encontradas em Serpa. Curiosamente, a maior parte delas de Mohammed I, portanto, o emir meados do século IX, embora haja algumas ainda do oitavo, e depois aparece material ainda do final do califado, aparece ainda, e depois almohadas. Portanto, há um Quirat almohada que nunca deve ter sido utilizado, que está impecável. Ele pouco deve ter sido corrido ou caiu, ou o que fosse. Mas, digamos, conseguimos perceber que ocupação islâmica, ou pelo menos comercial, dentro do Al-Andalus, naquela zona, há desde o século VIII. Isso é claro. Olha, sobre isso eu Sim. já li há muito tempo, não sei se tu me podes confirmar ou não, já li isso há muito tempo e já não me lembro exatamente onde. Uhum. É que dizia que a origem principal destas populações era da Síria. Não sei se isso é verdade. Não, a ver, a zona de Serpa, porque pertence a Beja, é daquelas que têm ocupação árabe logo de início. Porquê? Porque as elites de Mérida refugiam-se em Beja, e as elites de Sevilha, estou a falar dos visigodos, vêm para Faro e resistem armados, portanto, à presença islâmica. São vencidos, perdem as terras, portanto, há a instalação portanto, de árabes, egípcios, iemenitas e depois sírios em meados portanto, do século VIII, não é? Com Balj ibn Bishr. Portanto, quando eles vêm, digamos, tentar apaziguar as chamadas revoltas berberes de meados do século VIII. Mas, portanto, Serpa, ao pertencer a Beja, é daquelas que têm logo ocupação árabe. Isso não há dúvida. As cidades que vão pactar com Abdelaziz Ibn Musa são Évora, Lisboa, Santarém e Coimbra. Eventualmente, a Beira Interior. Portanto, até porque os chamados condes de Coimbra, portanto, da descendência de Vitiza, também descendem de Vamba, portanto, que era da Idanha, da Egitânia. Portanto, há uma presença, por assim dizer, e há duas leituras, que é Sisbuto ou Sisiberto. Isto era o problema de uma Rá esborratada que pode ser lida como uma Uau. Então daria uma coisa ou outra. Portanto, haver uma cópia. Agora, o nome Sisiberto não é comum. Agora, o nome Sisbuto, sim. Inclusivamente houve monarcas com esse nome. Inclusivamente em Évora, há uma torre, ainda da Cerca Velha, que tem esse nome. E sabe-se que em Évora foram encontradas moedas do período visigodo, algumas delas de Sisbuto. Portanto, a ligação da torre com a cunhagem e com a presença, portanto, da autoridade visigoda em Évora são fatores. Agora, para Serpa, eu tenho para mim que aquilo era basicamente, durante o período califal, durante as taifas, não há, fala-se aliás, as autonomias moadis, fala-se de Mértola. Aliás, Mértola até com uma certa preponderância sobre Beja, mas não se fala de Serpa. A estrutura muralhada de Serpa, para mim, inicialmente era um albacar. Era um reduto para os animais e, eventualmente, para aqueles que os guardavam, para aqueles que os levavam ao pasto, para aqueles que... E daí a questão da importância da famosa planta que também ajudava a curtir as peles. Portanto, estamos a falar digamos, de uma região agrícola e pecuária. Portanto, Sim, eu tinha lido sobre não é? isso, sobretudo, portanto, ovelhas. Uhum. Sobretudo com quê? Sim, Ovelhas. ovelhas. Mira. Aliás, isso é curioso porque, por exemplo, o Albacar de Évora, onde depois vai surgir a chamada Moraria Velha,
É o chamado, como é que é? O alfarrobo. ¿Y el algarroba? O alfarrobo que via de alharuf, Ah, de Jaruf. ou Ah, seja, era um albacar, não de, digamos, de vacas, mas de ovelhas, Exato. não é? Portanto, e há uma altura em que os muçulmanos vão para ali, porque aquilo é uma estrutura muralhada, que ficava no exterior da cidade, a cidade é ocupada pelos cristãos, e depois, quando finalmente passam para a chamada Moraria Nova, a norte, que é ainda hoje a zona da Moraria, portanto é a zona de São Mamede, entre São Mamede e a Porta da Viz, quando passam para aí, haveria na cidade temor de que eles se fortificassem dentro do Albacar e pudessem ser uma ameaça à própria cidade. Portanto, em alguns casos, como seria o caso de Serpa, eventualmente as muralhas são subidas, são acrescentadas e transformam-se numa pequena fortaleza. Não é? Agora, chamar-lhe um Hisne parece-me demais, porque um Hisne é algo que é simultaneamente uma sede militar, mas uma sede administrativa para uma região. Não sei se Serpa terá chegado tão longe, não é? Embora saibamos, mais ou menos para o mesmo período, um dos Banu Wazir, Ali ibn Wazir, irmão de Sidarai, foi governador, portanto foi o Caíde de Serpa. Portanto, que importância militar, sem dúvida, mas eu diria que é mais uma cala do que um rezo. É una fortaleza. uma estrutura militar mais do que uma sede administrativa de uma região. Não é? Um bocado por aí. Bom, já me alonguei, depois o problema é parar, não é? Pero, baja un momento. Eso. Pero a mí me surgen varias cuestiones, porque efectivamente ¿me oís? Sí. Precisamente, cómo es la configuración arquitectónica, de qué edificio estamos hablando, también depende qué tipo de función o de personaje pueden ser. Es decir, lo que estabas hablando ahora mismo de Bella, de si es más que no es un místico en el sentido del dojo, ¿no? De estar aislado, etcétera. No, o sea, realmente los sufíes también estaban completamente insertos en la vida política y en los movimientos. Por eso muchas veces han sido perseguidos o han sido exiliados, etcétera, porque eran lo que hemos hablado antes, ¿no? Incómodos al sistema ortodoxo del poder, de la política, que quería tener todo mucho más controlado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que siempre ha habido ese tipo de como soldado militar, Sí. porque de hecho, fíjate, todas las rábitas, de algún modo, eran lugares de oración, pero estaban en una especie de fortaleza, una rábita que pasaba, que hacían las dos funciones. A lo mejor eran al principio distintos apartados para la meditación y estar allí todos juntos en plan estudio, investigación y meditación, pero a la vez eran un grupo de militares defendiendo la zona. Entonces, esos temas me encantan porque efectivamente nada es blanco ni negro, pero muchas veces, dependiendo de la función de estos personajes, también nos indican qué uso se le daba a esos espacios en los que estaban, o viceversa. O sea, que es que eso no es tan nítido. No. ¿No, Antonio? No. ¿Cambiamos? Sí, ya está cambiado. Falo em português. Sí, sí, sí. Um exemplo, digamos, num contexto diferente, é, por exemplo, Bakar ibn Dawood al-Marwani, de Sintra, Sí. que é um homem que acaba por ingressar, digamos, numa expedição militar almorávida, na altura em que os almorávidas reconquistam esta zona de Santarém, Lisboa e Sintra, que Al-Mutawakkil
de Badajoz tinha dado a Afonso VI, esperando apoio de Afonso VI contra os próprios almorávides. Ah, claro, los de las ideas. Sí, como pasaba con lo de los benimerines. Então, durante a altura em que há aqui uma dominação cristã, Mm, este homem vive com a sua família muito retirado aqui no litoral de Sintra, mas ao mesmo tempo pregando, chamando a gente à resistência e à revolta. sí. E quando os almorávides chegam, Mm. ele ingressa buscando a charrada. E pelos vistos terá conseguido porque ele não volta mais. Ah. Ya, ya, E ya. estamos falando de uma realidade com cerca de 80 anos anterior à deste homem em Serpa. Ah, justo. Sí, sí, sí. Portanto, há referências a de que viviam de uma agricultura e de uma recoleção muito simples, Mm, que era a mulher e as filhas que teciam os tecidos que vestiam, ele e um filho Sim. cultivavam as terras e pescavam, mm. e ele circulava pelos campos e chamava as pessoas à resistência contra os cristãos. Quando ele percebe que os almorávides vêm, digamos, como libertadores, Sí, ele entra pá, e vai tipo, pronto, eu já fiz a minha parte, agora quero o preço final, não é? claro, el trueque. Mm, Claro que Sí. o movimento dos Molidion é outra coisa, é em si mesmo um contexto. Sí. Embora também haja, claro, o lado militar, não é? Casos sueltos. Sí. Que este caso, para o espaço português, é algo tardio, porque muita gente que esteve ligada ao movimento dos Molidion, depois da morte de Ibn Cassi, vão para o Norte da África. Há um certo desencanto. Sí. Ao mesmo tempo há a presença dos almohadas que querem impor-se Mm, e, portanto, os Banu Wazir ficam e colam-se ao poder. ujú. Aliás, os Banu Wazir são próximos. Aliás, na Alman bil Imama, do Ibn Sí, Sahib Salah, sí. ele diz isso porque ele é parente dos Banu Wazir. A ver, espera. O sea, Os Banu Wazir e os Banu Sahib Salah de Beja mm, são parentes próximos. E há uma altura em que Sidraй ibn Wazir pede proteção para eles e para outros que agora não recordo o nome, mas também de Beja, para que se desloquem para Sevilha, precisamente porque o avanço cristão, já com Afonso Henriques, já cria instabilidade y estamos hablando de fecha no meio do século XII. medio, claro. Claro, porque justamente en donde está lo de también en la misma situación en paralelo de Ibn Mardanis, que también lo refleja en el imán. Sí, Lo mismo. sí. Justo que tiene los almohades y que está en ese final del viejito respingo todavía de los almorávides. Sí, es una pena que el Man Bil Imama no esté completo, ¿no? Porque termina, digamos, y la otra obra que era Saurat al-Muridin, No que solo, pero no solo no está completo, la traducción también hay cosas es rara, que hay que ¿no? revisar. La de aquí, ¿cómo se llama? La Carra, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí. Sí. Yo he traducido todos los trozos que venían en los que Salah Ibn Mardanis y luego he cogido la parte Pero de allí. Ibn Sahib Salah, muchas veces su fuente es precisamente Sidraй ibn Wazir, porque era un cercano, era, digamos, el consejero militar para todo el Gar. Claro, pero el Y problema al es que mismo cosas tiempo que copia, mete su hermano en Serpa, mete su hijo en Alcácer, claro. después será su nieto, que está en 1217, cuando los portugueses y los cruzados conquistan definitivamente Alcácer. Claro, Y él, para que no sea muerto, dice que quiere convertirse al Islam. al cristianismo. Perdón. Entonces es bautizado, pero cuando puede se escapulle a Sevilla. Sí. Sí. Ves que además. Y al final
como no aceptan, él y un hermano suyo, no aceptan los almohades, los matan, son ejecutados, los Claro, dos hermanos. y el problema es que hay algunos de los datos que, como tú dices, Sage la ha cogido de antes y a base de copiarlo se va perpetuando, pero no se ha contrastado. Son cosas bastante, algunas son bastante insostenibles porque La se visión de Ibn contradicen en Sagi paralelo. Basalá, sí, la visión de Ibn Sagi Basalá es muy, eh, Partidista. sí, políticamente y personalmente, porque, por ejemplo, cuando Abdelmumin llega a Algeciras y que, digamos, todo el poder peninsular va a recibir, digamos, al soberano, Mm. una de las personas presentes es Ibn Ghalib, que yo publiqué hace un montón de años, de que Ibn Ghalib, digamos, el geógrafo, por así decir, Mm. y Ibn Ghalib al-Rusafi son la misma persona Sí, y que al-Marrakushi confirma, pero Ibn Sahib Basalar tenía celos de Ibn Ghalib y no habla del otro ni nada, un pelo. nada. Es verdad, es que yo esta obra de mensaje la he tratado mucho, precisamente por Ibn Ibn Ghalib, Mardanis. cuando hace La he tratado mucho, mucho, ¿sabes? su Farhat al-Anfus, Sí, eh, él va él recoge toda una tradición que tiene que ver con legitimar el poder almohade. Entonces, dice, claro, descripción de Al-Ándalus como era en el año de 400, el fin del califato, que, digamos, los almohades quieren reanudar aquello porque no hubo más califas hasta que ellos llegan como califas. ya. Mm. Sí, 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 sí. Ahora Eh, estoy viendo yo algunas cosas. es un poco como imagen, el final del califato es como una apoteosis, ¿me entiendes? El final del gran periodo cuando lo que tienes, fuego, fuego en el Superficiales, cielo ¿no? antes de que todo, ¿entiendes? Se termina la fiesta, ¿no? Ya. Sí, 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 sí. Es una manera, claro, Entonces, de... Ibn Ghalib va a buscar a Razi, pero también al Bakri, pero al Bakri por otra vez también va a buscar a Razi. Eso es la dificultad de reconstruir el texto de Razi. Y esto fue mi trabajo del máster y del doctorado, o sea que Ya, ya veo, esta, ya veo. Ya veo. Vale, vale. Oye, pues bueno, ya hablaremos. Te tengo que pasar algunas cosas que revises. ¿cómo? Que te tendría que pasar que revisases algunas cosas de las que yo trabajé, porque no sé hasta qué punto yo tengo todos los datos para poder. Ya te pasaré. Bueno, bom, mais perguntas? Ou já está tudo cansado, está tudo com excesso, uma espécie de overdose de informação e não sei. Se ninguém tiver questões, se calhar então parávamos por aqui e retomávamos às 3 com a comunicação da Belén. Belém Cuenca e depois faríamos então, digamos, o debate final antes do encerramento do colóquio. Portanto, não havendo mais questões agora, então encerramos para já e retomamos às 3. Obrigado. Nada, una pequeña presentación, porque como ya esta mañana te hemos introducido, ya, bueno, ya eres parte, ¿no? del engranaje de todo lo que tiene que ver pues, con el misticismo islámico, con la cultura arabo-islámica en Al-Ándalus, en el Gran Al-Ándalus. Seguimos con esa reivindicación del Sharq y el Gharb, de toda la península, y seguimos también bueno, en este encuentro de gnosis, norma y transgresión, y con Belén Cuenca Avellán, que es especialista en historia del arte, que se ha dedicado de una manera con más, ¿no? con más especificidad al tema de precisamente de Al-Ándalus. Y bueno, nos va a explicar un poco hasta qué punto, ¿no? Ese acercamiento tanto de lo espiritual compartido como de las mezquitas de esta zona en concreto, ¿no? En Aragón, porque es uno de los lugares más identificados como mudéjares, y qué hay dentro y fuera y alrededor en torno a los imaginarios de los mudéjar,
de lo bien nombrado de las falacias. Y no, Belén, tú eres la especialista. Yo a partir ya de oírte y de estudiarte, pues ya ando con mucha cautela. Muchísimas gracias por esa aportación de ir deshaciendo estereotipos y construyendo ciencia y borrando falacias. Bienvenida. Muchas gracias. Obrigado, no sé si lo he dicho bien, pero muchas gracias. Perfecto. Bueno, lo primero, presentarme, soy Belén Cuenca. Muchísimas gracias bueno, por recibirme a horas intempestivas, porque sé que estáis con un programa muy, muy acelerado y muy completo. Y sobre todo, lo primero, pediros disculpas por el despiste de esta mañana, porque ha sido, yo entono el mea culpa en la parte que me toca, y es que tengo la cabeza con las fechas de una con mucho lío, y se me había ido totalmente de la cabeza, aparte de todos los problemas técnicos informáticos que hemos tenido. Así que de verdad, millones de gracias. Y bueno, muchísimas gracias también a Antonio Rey y a Pilar. Me encantaría estar con vosotros y con vosotras en Lisboa, pero desgraciadamente por motivos de salud no puedo moverme mucho de la zona. Y, No y sabes tú bueno, lo que te encantaría, Belén. lo sé, porque yo he estado solo una vez en Portugal y me vine enamoradísima, con muchísimas ganas de conocer, pero tengo que buscar el momento adecuado y sobre todo tiempo para conocerlo bien. Y ya le prometí a Antonio una visita a Portugal. Bueno, Pilar me ha introducido de una manera que me da mucha vergüencilla. Pero es verdad que yo también he bebido de grandes maestros y maestras como son ella y Antonio, y este ámbito de la religiosidad, de la espiritualidad o de los espacios de culto mudéjares o para un uso mudéjar, un uso islámico, pues es algo que he estado trabajando durante 2 años de investigación en el marco de una ayuda postdoctoral financiada por la Unión Europea, que en España se llamaron Margarita Salas. Y bueno, pues ya la terminé hace unas poquitas semanas. Entonces, a mí lo que me apetecía mucho era compartir con vosotras y con vosotros, pues un poco ese acercamiento que yo he realizado al ejercicio espiritual y místico que se realizaba dentro de las mezquitas mudéjares. Y he apuntado ahí Corona de Aragón porque, claro, no podemos abarcarlo todo, y lo que yo he estado trabajando durante estos 2 años, pues ha sido dentro de la Corona de Aragón el Reino de Valencia. Entonces, pues vamos a hablar un poquito sobre esto. Vamos a intentar acercarnos a qué tipo de datos sobre la espiritualidad islámica mudéjar podemos encontrar en la documentación, y bueno, pues espero que os guste mucho y espero también ser breve. Mirad, aquí os he puesto una minimísima bibliografía de referencia. Y además os he puesto lo más lo que considero que es lo más reciente que podemos encontrar acerca sobre todo de las autoridades religiosas en el contexto mudéjar, porque al final el contexto mudéjar no deja de ser un islam vivido en minoría, y en concreto en la península ibérica. Esto quiere decir que es una forma de practicar el islam muy concreta de la península ibérica, es decir, de los reinos hispánicos y también de Portugal, y que además estaba de alguna manera legislada por las autoridades cristianas que, en cierta manera, después de la conquista de todo el territorio de Al-Ándalus, pues se va implantando como esa mayoría, o por lo menos como esa autoridad política y también religiosa. Entonces, personalmente os recomiendo muchísimo, si podéis acceder a este libro, que os pongo aquí la imagen, que se llama Guardians of Islam, que es del año 2008, tampoco es que sea súper mega reciente, pero yo creo que a mí al menos es un libro que me ha servido para intentar al menos tener a mano un poquito de documentación sobre cómo eran esas prácticas espirituales islámicas en un contexto minoritario dentro del espacio que ocupaban, del espacio oculto que se les permitía ocupar a estas comunidades mudéjares. En el caso de este libro de Catherine Miller, sí que es cierto que se centra mucho en lo que sucede en el Valle del Ebro, es decir, en el contexto de la Corona de Aragón. Por lo tanto, no podemos extrapolar lo que encontramos en el marco de la Corona de Aragón al Reino de Castilla o a la Corona de Castilla, o incluso a los reinos de Portugal, porque varía, de alguna manera varía un poquito la consideración que tienen estos musulmanes y musulmanas. No obstante, lo que sí que es cierto es que estaban integrados en una sociedad cristiana como una minoría.
Os pongo también el libro de Mónica Colominas del año 2018 y también os invito a que echéis un vistacito, si podéis, a esta nueva edición del libro de Joan de Figuerola, que fue un inquisidor aragonés, valenciano, que deja no solamente una vasta documentación sobre cómo veía él las prácticas islámicas en este reino cristiano aragonés y también del Reino de Valencia, sino que además este documento de Figuerola va acompañado de una serie de grabados donde se representa a musulmanes y musulmanas realizando ciertas prácticas espirituales muy interesantes. Y el protagonista de estos grabados es el profeta Mahoma, el profeta Muhammad. Entonces, claro, esto nos explota un poco la cabeza porque se está representando al profeta con forma humana junto a la Virgen María, junto a Jesús, junto a otros profetas del Islam. Entonces, es muy interesante por cómo ven estos inquisidores a esa figura del profeta. Así que os lo recomiendo, acaba de salir la nueva edición del año 2024 en Leiden Boston, en la editorial Brill. Así que, bueno, pues si tenéis oportunidad de acercaros a esta nueva edición de Joan de Figuerola, pues ahí os dejo la referencia. Bien, como decía Pilar, la problemática sobre lo mudéjar y en concreto lo más significativo yo creo a nivel visual es lo que llamamos el arte mudéjar. Es que yo creo que tanto el término como lo que define ese término ha sido entendido de una forma un poco aparte de parcial, se ha entendido de manera incorrecta, porque al final el término mudéjar está definiendo a una comunidad islámica y por lo tanto está definiendo a elementos que tienen que ver con la espiritualidad y con la vida islámica. ¿Qué es lo que pasa o es lo que yo creo que ha ocurrido? Que cuando se intentó poner en valor una buena parte del patrimonio, del patrimonio medieval de la península ibérica, los investigadores o los historiadores de la época, sobre todo del siglo XIX, principios del siglo XX, se encontraron con todo un patrimonio cristiano, entre comillas, que además no paraba de recordar constantemente a las formas visuales que encontramos en Al-Ándalus. Y eso es a lo que se llamó arte mudéjar. Pero el arte mudéjar, como definición del siglo XIX, lo que nos está queriendo poner delante es un arte cristiano. Por lo tanto, la denominación mudéjar aquí es un poco contradictoria. Entonces, la razón también de mi investigación y también de las investigaciones, yo creo, de Pilar, de Antonio, van por intentar definir correctamente cuál era el papel de esa presencia islámica en unos contextos que ya progresivamente habían sido cristianizados. Entonces, yo empecé investigando un poquito a la figura de Mahoma Rami o Muhammad Rami, que fue un alarife, es decir, un maestro de obras que trabajó para el Papaluna, que sabéis que bueno, toda la polémica religiosa en torno al Papaluna en Peñíscola, ¿no? Que tenemos el maravilloso castillo del Papaluna. Bueno, pues Mahoma Rami fue un alarife mudéjar que además tenía a su servicio una gran cantidad de albañiles, diseñadores, arquitectos, etcétera, que su trabajo más famoso fue la realización del cimborrio de la ASEO de Zaragoza. Entonces, claro, por eso, yo creo que por este motivo también se ha confundido mucho el esto de que lo que llamamos arte mudéjar siempre es construido bajo un poder cristiano, pero siempre está hecho por constructores musulmanes. Bueno, no todos los edificios que hoy llamamos mudéjares fueron hechos por alarifes musulmanes, algunos sí, otros no, pero el canon estético de la época era este y por ese motivo tenemos tanto arte mudéjar en la península ibérica. Pero el hecho de considerar tan importante en zonas como Zaragoza, Teruel, Valladolid y en otros muchos lugares, el hecho de considerar de una forma tan importante o de forma identitaria este gran patrimonio visual ha hecho que lo que realmente se hizo para un uso mudéjar haya quedado un poquito silenciado. Por ejemplo, lo que llamamos las mezquitas mudéjares o la vida espiritual en general de estas comunidades mudéjares que por supuesto existían y eran muy numerosas tanto en el entorno urbano como en el entorno periurbano y también rural. Entonces vamos a intentar acercarnos un poquito a estas mezquitas mudéjares que hoy día pues están un poco ocultas dentro del urbanismo de estas ciudades. En este caso os he puesto una imagen
de una ciudad maravillosa que es Calatayud, que está en Aragón. Si no me equivoco, es la provincia de Zaragoza. Estuve hace poquito. Y aquí os pongo, se ve muy mal porque era de noche, pero una imagen de una torre de una iglesia que también se atribuye a un diseño de Mahoma Rami, de este alarife mudéjar, y parte del urbanismo de lo que había sido la antigua morería de Calatayud. Calatayud fue una de las medinas más importantes de la Marca Media peninsular, poblada en su mayoría por musulmanes cuando llegan los reyes de Aragón y la conquistan. Y lo bonito de Calatayud, que aparte de su nombre, ¿no?, de la toponimia, es que también ha conservado ese urbanismo de la aljama de una manera bastante significativa. Esto es un ejemplo de los muchísimos que encontramos en el caso aragonés, ¿no? Bueno. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, también considero que hay otra problemática que nos ha hecho desenfocar un poco esta historia de los mudéjares, y es también el hecho de que pensamos que en la península ibérica y concretamente en España, España entendida como una entidad histórica que realmente no existe hasta el siglo XIX, pero bueno, para que nos entendamos, es que el Islam desaparece con las conquistas cristianas, ¿no? Entonces todavía cuesta un poco entender que, por ejemplo, en el caso de Aragón, cuando el rey Jaume I empieza a conquistar y a configurar ese reino de Valencia, pues cuesta entender que todavía hubieran mezquitas en uso. Pero esto es lo que comentamos siempre. La mezquita Aljama, que era la mezquita principal de las ciudades, sí que cambia sustancialmente y se convierte en un templo cristiano en la mayoría de las ocasiones. En el caso aragonés ocurrió en Zaragoza, ocurrió en Teruel, ocurrió en Valencia, ocurrió en Alicante, también en Murcia. Pero el hecho de que una mezquita se transforme en un espacio de culto cristiano tampoco quiere decir que visualmente cambie demasiado la forma que tiene ese espacio de culto, ese antiguo espacio de culto. Progresivamente sí que se va adaptando no solamente lo que es el edificio en sí, sino también todo el urbanismo que tiene alrededor. Por ejemplo, como contaba Miquel de Palza en su momento, hay ciertas mutaciones urbanísticas que hacen que, por ejemplo, una mezquita andalusí, que siempre estaba situada en el centro de la ciudad, siempre tenía muchos edificios pegaditos. En cambio, con la conquista cristiana, progresivamente se van abriendo esas grandes plazas delante de las catedrales o delante de las grandes iglesias, ¿no? Pero el centro espiritual siempre se va a mantener ahí. La pregunta es, si la mezquita Aljama se convierte en un espacio de culto cristiano, ¿el resto de mezquitas de una ciudad también se transforman en iglesias o en otros espacios cristianos? Pues gracias a la documentación sabemos que no. Sabemos que el centro espiritual musulmán se traslada a otros lugares de la ciudad, a veces a los arrabales, que dan lugar a las aljamas y morerías, o a otro centro espiritual alejado del que había sido el centro espiritual andalusí. También tendemos a pensar que los ceremoniales de transformación de las mezquitas son muy sofisticados, pero, por ejemplo, Ana Echevarría de la UNED estudió en profundidad que cuando se conquistaba una ciudad, el centro espiritual islámico no se transformaba de un día para otro en un centro de culto cristiano, sino que tenían hasta un año para eliminar todos los adornos o todos los elementos rituales de la mezquita, por ejemplo, el almimbar, por ejemplo, los atriles para el Corán, por ejemplo, las lámparas, ¿no? Es decir, que esto no se trata de que de repente los reyes cristianos llegan a las ciudades y arrasan con todo ese paisaje monumental urbano islámico, sino que tienen tiempo de llevarse sus cosas, por así decirlo. De modo que muchas de estas mezquitas mudéjares que siguieron en uso durante los siglos XIII, XIV, XV y XVI en la Corona de Aragón siguieron en uso, siguieron abiertas y progresivamente, conforme los problemas religiosos van aumentando, conforme, por ejemplo, llegamos al periodo de gobierno de Carlos V, pues vemos que hay una unificación religiosa mucho más potente que la que había habido en la época medieval, y entonces parece que el Islam ya no encaja dentro de ese proyecto de Estado moderno que tienen los reyes en su mente, pero para que esto ocurra tienen que pasar 3 o 4 centurias, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que las mezquitas mudéjares, por su característica de haber sido mezquitas pequeñitas, mezquitas de barrio, mezquitas
discretas dentro del urbanismo o que progresivamente se van haciendo más discretas, pues hoy en día están en espacios que uno a veces no se imagina. Por ejemplo, esta es la mezquita de Calatorao. Calatorao es una localidad pequeñita que está en Aragón y tenemos aquí, por ejemplo, una mezquita del siglo XIV que ha conservado parte de su estructura. ¿Vale? Evidentemente esta mezquita de Calatorao fue puesta en valor hace muy poquitos años, pero sabemos que fue la mezquita utilizada por la comunidad musulmana de esta localidad durante el siglo XIV, siglo XV y hasta las conversiones forzosas en el siglo XVI. Entonces, bueno, ¿qué es lo que le pasa a la mezquita de Calatorao? Pues como veis, está en un espacio, está como encajada dentro de una especie de muro, dentro de una casa. En la parte superior se construyó una vivienda y lo que le pasó a la mezquita de Calatorao es que con las conversiones forzosas la mezquita se clausuró, es decir, en este caso no se transformó en iglesia y se utilizó como almacén y quedó abandonada a su suerte hasta que hace muy poquitos años pues, se empezó a poner en valor. Luego hubo un tiempo no recuerdo, creo que sí, esta no fue transformada en iglesia, creo, pero igual estoy equivocada porque también tengo la de Tórtoles por aquí. Pero bueno, el caso es que mirad, por ejemplo, el mihrab cómo ha quedado, pues como se abrió una especie de ventana, se cerró el muro en esta parte. Entonces, realmente, aunque la entrada sea por aquí, el muro de alquibla, el muro orientado, está colocado al entrar a la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué pasa también? Pues que como con el paso del tiempo este espacio no ha sido puesto en valor, es un espacio que se ha degradado completamente y en realidad tampoco sabemos muy bien cómo se va a abordar esa recreación, reconstrucción. Aquí os pongo una recreación virtual que se hizo hace no muchos años, pero bueno, no sabemos si realmente la mezquita en el siglo XIV tendría este aspecto. Veis cómo además le han metido ahí en la reconstrucción esos arcos con el despiece de dovelas, como si fuera la mezquita de Córdoba, que esto es algo que a partir del siglo XI dejó de hacerse, ese despiece de dovelas rojas y blancas. Pero bueno, siempre que pensamos en una mezquita, pues nos olvidamos de que las mezquitas, dentro de que tienen una estructura parecida, ¿no? En la sala de oración, al final es un espacio grande con un muro orientado a la orientación ortodoxa, pues que no todas son iguales. Es decir, no es lo mismo una mezquita de la época califal en Córdoba que una mezquita nazarí en la Granada del siglo XIII o del siglo XIV, ¿vale? Esto es lo que quería decir. Pero bueno, aquí tenemos esto y es un caso muy, muy interesante de cómo una mezquita mudéjar ha permanecido en el tiempo prácticamente intacta, pero bueno, pues con sus problemas estructurales, etcétera. Entonces, bueno, pues estaría muy bien recuperarla. Luego tenemos otra que a mí me parece fascinante, esta de Tórtoles. Yo no he podido visitarla todavía porque siempre está cerrada, pero bueno, esta mezquita de Tórtoles también se encuentra en Aragón y esta parece ser que se construyó en el siglo XV, es decir, no es una mezquita de barrio como la anterior, que se transformó en una mezquita principal con la conquista cristiana, sino que la mezquita de Tórtoles fue construida de nueva planta para la comunidad mudéjar que se instala en el arrabal de la localidad. Entonces, es una mezquita que en principio se construyó en el siglo XV, es decir, se dio un permiso a la comunidad mudéjar de Tórtoles para construir su mezquita. Esta es muy interesante porque sí que se convirtió después en iglesia y gracias a eso se ha conservado mucho mejor la estructura, como veis aquí, del muro de alquibla. ¿Vale? Aquí tenemos lo que posteriormente fue el muro del altar de la ermita, de cuando se convirtió en iglesia, y al sur-sureste se conserva el muro de alquibla. Y fijaros qué interesante porque el mihrab es un arco de herradura muy cerradito y que incluso da lugar a una pequeña sala, que después hablaremos sobre esto. El año pasado ya comentamos algo también sobre esto. Y con las conversiones forzosas, este espacio sí que fue bendecido y sí que se convirtió en una ermita, bueno, en una iglesia, en un espacio de culto cristiano. Pero curiosamente, en la cubierta se conservaron las inscripciones pintadas de la mezquita. En la cubierta de madera de la mezquita se conservaron estas inscripciones en lengua árabe, una decoración preciosa. Si vais por allí encontraréis estas piezas de madera decoradas, bueno, con estrellas de 6, de 8 puntas, con un montón de decoración vegetal, con unos colores absolutamente preciosos.
Y bueno, si queréis saber o profundizar en las inscripciones, tanto Carmen Barceló como Ana Labarta de la Universidad de Valencia tienen muy buenos artículos sobre la transcripción y traducción de estas inscripciones en lengua árabe, que no son únicas. El caso de Tórtoles no es único, sino que vamos a tener otro ejemplo, ahora lo veremos, en el contexto valenciano, donde también aparecen este tipo de decoraciones con técnica del socarrat, que es como una especie de técnica de cerámica. Así que bueno, a ver si en algún momento podemos ir a visitar la mezquita de Tórtoles y ver esto en directo. Como veis, el arte mudéjar que tenemos en la cabeza siempre es un arte en ladrillo, completamente desnudo, sin decoración, y en cambio este tipo de edificios lo que nos están hablando es de un mundo completamente de colores. O sea, todos estos edificios estaban decorados con pinturas y enlucidos. Así que, bueno, también cambia un poco la perspectiva de estos espacios. Ahora vamos a hablar un poquito de algo más concreto, que es el Reino de Valencia, que sabéis que el Reino de Valencia se configura, más o menos ocupa una extensión muy parecida a la que hoy tiene la Comunidad Valenciana, con las fronteras variando un poquito. A veces parte de Murcia también estaba incluida en el Reino de Valencia, luego la parte levantina de Castilla-La Mancha también, en fin. Estamos porque yo soy de esta zona, estamos ahí siempre entre Murcia, Valencia, Alicante. Así que, bueno, pues aquí os he puesto cómo va avanzando progresivamente la cristianización y la configuración del Reino de Valencia a lo largo del siglo XIII. El monarca más famoso es el rey Jaume I, Jaime I, aunque después le van a suceder muchos monarcas de la Corona de Aragón que van a establecer diferentes pragmáticas y van a establecer también distintas concesiones para la comunidad mudéjar, pero lo que sí que destaca de la mayor parte de los reyes de la Corona de Aragón y también de las reinas es que van a tener una alta tolerancia a la presencia del Islam, no solamente en las ciudades, sino sobre todo en el entorno rural y en el entorno periurbano. ¿Por qué? Porque todas las técnicas agrícolas, etcétera, que daban dinero al reino, porque la corona de Aragón siempre ha sido una corona un poco pobre, por todas las campañas militares que llevó a cabo en el Mediterráneo, sí que es cierto que muchas de estas élites mudéjares y también de los mudéjares que trabajaban en el campo y en el mundo agrícola, pues de alguna manera había que tenerlos contentos y felices, porque eran los que proporcionaban ese dinero también o esa financiación a las grandes ciudades y a esas campañas militares. Entonces, por ejemplo, tenemos casos en los cuales los reyes de Aragón se enfadaban mucho con los señores, incluso con los inquisidores, porque estaban empeñados en que los mudéjares tenían que convertirse al cristianismo. Por ejemplo, Fernando el Católico, Fernando II de Aragón, juró hasta su muerte que nunca jamás iba a obligar a los musulmanes a convertirse al cristianismo. ¿Por qué? Porque si no, muchos de ellos se irían al sultanato nazarí de Granada y se quedarían vacías las áreas rurales que eran las que trabajaban estos mudéjares. De modo, bueno, esta documentación está conservada. Bien, de estas mezquitas que tenemos conservadas en el Reino de Valencia, mezquitas mudéjares, es decir, post-andalusíes, tenemos una muy bonita. No me he dado cuenta que me he puesto yo la foto, perdón. Bueno, ahí estoy en la mezquita de Chelva, de la mezquita de Benasea o de Menasea, la vais a encontrar de varias formas, que se considera una de las mezquitas mudéjares más antiguas que se conserva en el Reino de Valencia y está datada en el siglo XIV. Hoy en día se llama la Ermita de Santa Cruz. Y es muy interesante porque esta ciudad de Chelva, a pesar de que le han intentado dar un aspecto azulado como si fuera Chefchaouen en Marruecos, ha conservado de una forma muy original el urbanismo de la Medina Andalusí y del arrabal mudéjar y también de la morería. Entonces, cuando uno empieza a visitar Chelva, en el centro, que está la iglesia parroquial, ahí estaba la mezquita Aljama. Y conforme uno va saliendo de la muralla, se va encontrando con el barrio, con el barrio mudéjar, donde se instalaron los mudéjares alrededor de esta mezquita, por la cual además hay varios canales de agua y además intensos, porque es muy bonito porque uno va escuchando el recorrido del agua y también ese camino del agua le va llevando hasta lo que después va a ser la morería, ya en época morisca. Entonces es muy interesante y bueno, lo único que pasa en este ejemplo es que se ha conservado muy poquito de la estructura original de la mezquita.
Algunos investigadores quieren ver aquí, en esta parte, el muro de Alquibla, pero esto no está exactamente orientado al sur-sureste. Entonces, bueno, no sé qué deciros. Lo que sí que podría ser original de la estructura primigenia de esa mezquita mudéjar es este porche, ¿vale? Este techado que precede a la entrada de la iglesia, porque la lógica de la construcción de este tipo de mezquitas es que la puerta estaría alineada con el muro de Alquibla, ¿no? Entonces el porche, según nuestra vista de una iglesia hoy en día, quedaría en uno de los laterales del edificio. La documentación, sobre todo la documentación que se conserva en el Archivo del Reino de Valencia y también en el archivo del Patriarca Juan de Ribera, en el Archivo del Corpus Christi de Valencia, nos dice que la mayor parte de las mezquitas dels moros tenían porche, al menos en el contexto valenciano, y que ahí es donde los alfaquíes o los faquics se reunían con la comunidad para aconsejar, en fin, para las cosas del día a día o resolver los conflictos del día a día. Y siempre se hablaba de que se reunían debajo del porche de la mezquita. Y además también daban datos muy interesantes sobre que alrededor de los porches de las mezquitas se plantaban moreras para la cría del gusano de seda para fabricar ese hilo de